Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, que é o nome oficial desse livro, né? Capítulo 13, versículo 8. E diz a palavra do Senhor assim: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, né? Aqui quando eles estavam trazendo a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. Agora 13, versículo 12. 13, versículo 12, diz assim: Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? A gente vai entender por que mudou o cenário aqui de alegria para um cenário de medo. E leiam também comigo o capítulo 15, versículo 25. O Antigo Testamento é assim, tá? Você pregar um assunto, às vezes você roda 20 capítulos. 13, versículo 25. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes de batalhões de 1000, foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-Edom. O que aconteceu aqui, meus amados? Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 11, a gente vai entender o seguinte. Saul estava na sua última batalha e estava sendo derrotado. E ao ter todo o seu exército mais próximo derrotado e ele em eminência de ser capturado pelos seus inimigos e de passar ali por torturas, enfim, uma série de coisas, ele pede para o seu assistente, eu estou falando aqui do rei, antigo rei que antecedeu Davi, né, Saul, ele pede para o seu assistente mais próximo, dizendo assim, ó, pega a espada e me mata, eu não quero ser prisioneiro dos meus inimigos. O assistente de Saul, com medo daquela ordem, né, e receioso, obviamente, por ser servo de Deus e sabia do mandamento não matarás, porque mesmo em Israel sempre houve uma diferença entre as mortes em batalha e você efetivamente cometer um assassinato, né? Então ele fica com medo e se nega a fazer. Quando ele se nega a fazer, Saul comete suicídio. Saul apoia a sua espada no chão e se lança sobre a própria espada para não ser capturado pelos inimigos. E aí a gente tem a morte trágica de Saul sendo relatada ali no capítulo 11, né, do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, né? Com isso, a gente vai ter, lá no capítulo 11, depois Davi sendo ungido rei, né? E ao Davi ser ungido rei, é interessante que todo o exército de Israel já o considerava como rei, mesmo antes dele ser ungido e coroado. Ele já tinha o respeito de todo o exército de Israel e, por consequência, todo o povo. E é interessante como é que Saul, né, começou uma vida aprovada por Deus e termina a vida de uma forma tão trágica, né? A gente pode ver lá do capítulo 10, 13 até o 14, né? Você tem a narrativa ali de Saul sendo rejeitado por Deus. Porque Saul foi se afastando do conselho de Deus. Lembra o começo do culto? Conselho de Deus. Davi foi se afastando de ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos que o Senhor traçou para ele. Ele foi ouvindo muito mais a ele mesmo, o seu eu, o seu ego e seus conselheiros em volta, e foi se afastando, ao ponto de, num determinado momento, que ele precisava de um conselho, ao invés dele procurar conselho em Deus, ele procura uma vidente, uma feiticeira, uma cartomante, uma médium. E aquilo, aos olhos de Deus, foi repugnante. E ali, Saul traçou definitivamente o desastre da sua história. Então, Saul era um homem que começou ouvindo os conselhos de Deus e terminou ouvindo os conselhos de uma médium. Quem sabe, se fosse hoje em dia, uma cartomante. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Vocês conseguem imaginar um pastor, um líder religioso, alguém que deveria servir de referência para a população, ele
ao invés de ajoelhar e buscar a face de Deus, ele ia ali no centro de Umbanda, ali consultar um pai de santo. Foi o que Saul fez. Ele se distanciou ali daquele propósito inicial. Então, o seu fim, o final da sua história foi muito triste, né? Quando Davi é coroado rei, e é interessante que o texto faz questão de lembrar que ele foi ungido rei, como o profeta Samuel havia dito. Vocês lembram da história? Eu até falei dessa história recentemente aqui, né, quando Samuel vai lá e unge Davi. Quando Samuel unge Davi rei, ele não se tornou rei no dia seguinte. Anos se passaram. Anos. Isso aqui também é uma coisa interessante para a nossa vida, que a gente acha que porque Deus tem algo na tua vida, isso vai acontecer instantaneamente. Não vai. Davi teve que trabalhar muito, teve que ir para muitas batalhas, servir aquela nação para se tornar conhecido. Mas uma coisa interessante é que quando Davi é ungido rei, ele se torna rei de fato, porque ele já tinha o respeito de todos. Às vezes Deus levanta uma pessoa como líder, ou como pastor, ou como missionário, e a pessoa fala assim, legal, Deus me chamou para ser missionário, então está tudo certo, está tudo em ordem. Você é automaticamente pastor, você é automaticamente missionário. Não é assim. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, né? Foi o que aconteceu com o Davi. Porque quando você pega uma pessoa que realmente se preparou e você levanta ela como missionário, por exemplo, ela já se torna, já recebe o título com o devido respeito, porque a pessoa já é de fato. Entenderam? Já é de fato. Então você envia aquele missionário, ele vai ser bênção lá onde Deus colocar ele. Então, uma das primeiras coisas que Davi faz ao ser ungido rei, ele fala assim, vou morar em Jerusalém e vou levar a Arca da Aliança comigo. Foi uma decisão dele. Davi era um homem que Deus desejava que ele fosse rei. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Percebam que é Deus que tomou a decisão de escolher Davi. Não é que ele era o melhor de todos. Ele tinha defeitos, como eu e você. Mas estava no coração de Deus que Davi fosse rei. E Davi, ele era sensível à voz de Deus. Apesar de ser um homem que errava, caía, cometia erros ali, ele rapidamente se arrependia e voltava novamente para Deus. Isso é uma qualidade que a gente precisa olhar nesse homem aqui, nesse rei Davi, e compreender que isso precisa ser imitado em nós. Nós não somos perfeitos, mas Deus não espera que sejamos. Deus espera que o nosso coração seja sensível para reconhecer quando a gente erra e voltar atrás. É só isso. A gente precisa ter essa sensibilidade, né? Então, quando Davi é ungido rei, ele resolve morar em Jerusalém e também levar consigo a Arca da Aliança. Aliás, é por isso que Jerusalém ficou conhecida como Cidade de Davi, né? Porque Davi resolveu morar ali, inclusive próximo das muralhas, né? Ok, só que no capítulo 12 nós temos uma descrição fantástica ali que pode lançar a luz para a gente do porquê que Davi também ouviu uns conselhos assim que se distanciava da vontade de Deus. No capítulo 12, nós vamos ler uma descrição fantástica do tamanho do exército de Davi. Então ele vai citar que um determinado general dele tinha tantos mil, um outro general tinha tantos mil, outro general tinha tantos mil, e aquilo vai mostrando para a gente que o exército de Davi era de aproximadamente 200 mil homens. 200 mil homens. Meus amados, um exército de 200 mil homens naquela época era uma coisa fantástica. Muitas cidades não tinham essa quantidade. Aliás, pouquíssimas cidades teriam essa quantidade de habitantes, né, que somavam ali os soldados de Davi. E aí, quando a gente olha lá no capítulo 13, né, ao decidir trazer a arca para Jerusalém de novo, é possível que ele tenha se aconselhado com esses comandantes que eram da confiança dele. Com esses homens, né, que eram homens extremamente competentes, sinceros e de confiança de Davi. Quando a gente vai buscar conselho, a gente tenta buscar conselho em pessoas que a gente confia, certo? A gente tenta buscar conselho ali em pessoas que a gente acha que são
capacitadas. Então, esses homens, eles eram sinceros? Sim. Esses homens, eles eram responsáveis? Sim. Eles eram de confiança de Davi? Sim. Qual foi o conselho deles? Não, Davi, acho que é isso mesmo. Vamos trazer a arca para Jerusalém. O conselho estava errado? Não, o conselho estava certo. Só que tem um detalhe aí. O assunto não era o exército. O assunto não era uma estratégia militar. O assunto era a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança, nenhum daqueles homens tinha autoridade para dar opinião nenhuma. Quem tinha autoridade para dar opinião sobre como trazer essa arca para Jerusalém eram os levitas, os sacerdotes e aquele que foi usado por Deus para escrever as regras de como lidar com a Arca da Aliança, que foi Moisés. Então, o conselho parecia bom, veio de gente boa, mas ainda assim foi errado, e a gente vai ver isso. Então, mesmo uma coisa certa, ela tem que ser feita de maneira correta. Mesmo uma coisa que todo mundo diz, não, é isso aí mesmo, tem que fazer. Tudo bem, mas tem que fazer como? Da forma correta. Né? A gente nunca pode fazer coisas erradas no meio do processo para justificar o que a gente quer conseguir lá no final. Né? No versículo 4, lá do 13, a gente vai ver que toda a Israel concordou e festejou junto com Davi, bateram palma e falaram, é isso aí, nosso rei, temos que trazer a arca. Trazer a arca não era o problema, estava certo trazer a arca. O problema é que ele estava desatento em relação ao que aquela arca simbolizava. Davi estava totalmente desatento. A Arca da Aliança, meus amados, é sem dúvida nenhuma, de longe, o objeto sagrado mais importante da humanidade. De longe. Não tem nenhum outro objeto sagrado de nenhuma religião tão importante quanto a Arca da Aliança. Não existe. Você pode procurar no budismo, no hinduísmo, no islamismo, você não vai encontrar um objeto com tamanha importância como era a Arca da Aliança. O que era essa Arca da Aliança? Era uma arca de madeira, pintada de ouro, mas o valor dela não estava no fato dela ser pintada de ouro. É porque a Arca da Aliança simbolizava a presença real de Deus no meio do povo. Deus era presente naquele objeto, naquele lugar, aonde aquele objeto estava. Ah, pastor, mas isso é muito esquisito para mim. Claro que é esquisito para você. Você vive na nova aliança, como eu, e não na antiga aliança. Mas na antiga aliança, a presença de Deus, o Espírito do Senhor, não havia sido derramado. Vocês lembram da profecia de Joel, cumprida em Atos 2? Que só depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, que ele passou a ser abundante e derramado sobre todos. No Antigo Testamento não era assim. O Espírito de Deus se apossava, por assim dizer, de alguém. Aquela pessoa era usada por Deus, pelo Espírito de Deus durante um tempo. Depois o Espírito de Deus se afastava. A gente vê isso na vida de Sansão, na própria Saul, na vida de Davi, na vida de Samuel, na vida do profeta Elias. Era assim na antiga aliança. Só que aonde a Arca da Aliança estava também a presença do Senhor. A presença real de Deus. Né? E essa coisa da presença real de Deus é muito forte no Antigo Testamento. 2. Além disso, né, toda a ordem sobre a construção da arca e como lidar com a arca tinha sido dada a quem? A Moisés. E Moisés, meus amados, sem dúvida nenhuma, foi um homem que andou com Deus. Sem dúvida nenhuma. Tinha intimidade com Deus. Deus falava com Moisés. Explicava as coisas para Moisés. Deu a Moisés toda a base da religião judaica. Tudo começou com Moisés. Né? E Moisés foi ali construindo aquela arca, a partir de Êxodo 25 lá, construindo a arca. Né? Ela era um símbolo real ali da presença de Deus. Mas uma coisa interessante
é que Deus manda colocar dentro dessa arca 3 coisas. Vocês se lembram o que tinha dentro da arca? Do lado de fora tinha 2 anjos, né? 2 anjos assim, né, que tipo protegendo a arca. Mas dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, um pote, um vaso, né, com maná, para lembrar do maná do deserto, e ainda a vara, né, o cajado de Arão. Então era um objeto extremamente importante, que não poderia ser tratado de qualquer maneira, né? Então Davi estava muito bem intencionado para trazer a arca de novo para Jerusalém, para deixar ela ali, ainda não tinha o templo havia sido destruído, mas numa tenda preparada para ela, né? Então ele começou a preparar para trazer a arca, só que ele estava muito desatento quanto a isso, né? Então ele tinha um propósito bom, mas ele não cuidou do meio, né? Da forma de fazer, né? Então a gente precisa entender, né, gente, que mesmo quando a gente tem um propósito bom no coração, a gente tem que cuidar da forma como a gente faz. Tem que cuidar, para a gente não cometer erro. Quero dar alguns exemplos para vocês. Nós somos chamados a amar todas as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Sim. O fato de eu amar todas as pessoas me leva a concordar e passar pano para o erro delas? Não. Uma coisa não justifica a outra. Outra coisa, eu sou chamado por Deus a atender a necessidade de uma pessoa que está ali numa situação bem pior do que a minha. Então, eu sou chamado para ajudar. Ajudar é certo? É certo. Ok? Mas eu tirar do sustento do meu filho para dar para uma pessoa, para outra pessoa, está certo? Não, porque eu tenho uma responsabilidade aqui também. Então, mesmo uma coisa certa, ela tem que ser feita de maneira correta. Ah, pastor, a gente ama todo mundo, então eu não critico a vida de ninguém. Gente, a questão não é criticar, a questão é você se posicionar. Você fala, eu te amo, Deus te ama, Jesus te ama, só que Jesus não te aceita desse jeito, você precisa mudar a tua vida. Percebe que uma coisa não anula a outra? Ah, eu preciso ajudar aquela pessoa está carente, então eu vou tirar da boca do meu filho e vou dar para a pessoa. Não. Amarás o teu próximo como? Mais do que você mesmo? Igual você. Uma coisa não justifica a outra. Você tem que tomar cuidado, para que você não faça a coisa certa de maneira errada. Outra coisa, a gente deve perdoar como, segundo Jesus? 70? O que é 70 vezes 7? Sempre que precisar. Então, sempre que precisar, eu vou perdoar alguém. Tá bom, se você vai perdoar sempre que precisar. Mas, por conta disso, você vai se colocar num estado de humilhação em relação a uma pessoa que sempre está te ofendendo? Não, se você puder, se afasta um pouquinho. Opa! Você não precisa também se colocar num estado de humilhação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, mesmo fazendo a coisa certa, você tem que fazer de maneira correta, para que você tenha equilíbrio na sua forma de viver. E aí a gente tem aqui os 3 versículos que nós lemos. O primeiro vai falar dessa falha no processo. Capítulo 13, versículos 7 e 8. Vou reler aqui para a gente. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Ufá e Aió. O que eu falei? Ufá? Ufa. Tá bom? Não é Ufa, não. É Uzá. Uzá e Aió. Nunca fui muito bom de hebraico, tá, gente? Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Aquela festa. Só que tem um detalhe aí, né? Eles colocaram a arca onde? Manda a arca do irmão Simão Pedro. Mandou fazer um carro de boi, Simão Pedro. Mandou fazer um carro de boi novo, novinho, só para carregar a arca. E estavam lá conduzindo. E carro de boi, vocês sabem, né? Ele vai a 200 por hora, né? O
Quem conhece carro de boi sabe como é que é, né? Se você colocar um carro de boi para ir daqui ao centro, você vai a pé, ida e volta, e ele não chegou lá ainda. É assim, carro de boi vai lento. É. Aí colocaram no carro de boi e estão levando lá a Arca da Aliança no carro de boi. Só que tinha uma pedra no caminho, né? Tinha uma pedra no caminho. Então, estava lá no carrinho novo, todo mundo cantando, todo mundo dançando, instrumento musical, aquela festa, aquele cortejo maravilhoso, a população vibrando com aquilo, mas o versículo 9 diz que tinha uma pedra no caminho. Tenho certeza que o carro de boi não tinha amortecedor e nem mola, né? Absoluta. Não havia sido criado esse tipo de coisa. Quando aquele carro de boi passa por aquele desnível de terreno, aquela pedra, alguma coisa assim, aquela lombada mal feita pela prefeitura, o que acontece com a arca? A arca ameaça de cair. Uzá, muito bem intencionado, o que ele faz lá no versículo 9? Ele estende o braço para segurar a arca. Só que quando ele faz isso, ele morre. Davi ficou extremamente chateado com esse negócio. Porque acabou a festa. Vocês entendem? População toda em festa. Todo mundo festejando aquilo, vibrando com aquele acontecimento. Davi coroado rei, trazendo a arca. Davi ia morar em Jerusalém. Aquela festa maravilhosa. Dá aquela balançada, o homem segura, o homem de confiança de Davi, segura a arca e morre. Acabou a festa. Eu não sei se aconteceu isso com você, que vocês estão no meio de uma festa, acontece alguma coisa que já era. Jogaram água, acabou a festa. Vai todo mundo para casa, pode ir embora, gente, pode ir embora. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer aqui, porque a gente não tem coragem nem de colocar a arca de volta no meio da carroça. Vai que morre mais um, né? Acabou a festa. E aquilo serviu para Davi começar a fazer uma reflexão. Por que Deus fulminou ali de forma instantânea aquele homem? Por quê? Ele teve que fazer essa reflexão. O que está de errado? Por que houve a reprovação de Deus aqui? Essa arca ela vai ser guardada na casa de uma família temente a Deus. E Davi vai para Jerusalém, vai lá construir a casinha dele lá, e ele fica 3 meses nisso. E aí agora vai mudar um pouquinho a sequência aqui, né? Mas uma coisa interessante é que com a morte de Ufá, o povo começa... O que eu falei? Ufa. Uzá, na morte de Uzá, o povo começa a pensar, né? O motivo estava certo? Estava certo, né? As multidões estavam apoiando? Estavam apoiando. Tinha um apoio geral, né? Os favoráveis digam sim, então o povo tudo levantou a mão, né? Há contrários, não há contrários. Assembleia de Igreja Batista, né? Então, o povo estava apoiando. Havia cânticos de celebração. Havia energia, gente. Havia aquele ambiente de energia, aquela coisa para cima, aquela coisa que você fala, não, está acontecendo alguma coisa boa. Que engraçado isso. Às vezes a gente faz uma avaliação do que é certo e o que é errado pelo tamanho do movimento, né? Olha assim, a igreja está com muito movimento. Está dando certo lá. Olha, tem pouco movimento. Não sei não, hein? Aqui eu tinha tudo, gente. Tinha aprovação, tinha cântico, tinha energia, estava tudo lindo, todo mundo ali apoiando aquilo, mas Deus não estava se agradando daquilo tudo, né? Então fracassou, né? Então mesmo coisas certas precisam ser feitas também de maneira correta. Se a gente for pensar aqui sobre a vida em família, você quer dar um presente para o seu filho? Dê o presente para o seu filho. Só que mais do que dar presente, seja presente na vida do seu filho. É errado dar presente? Não. Mas mais importante do que o presente é o quê? Você está ali, vivendo com a criança. Né? Eu preciso dar carinho para o meu filho. Dar carinho para o filho, está certo ou está errado? Está mais do que certo. Só que junto com o carinho tem que vir o quê também? A disciplina. A disciplina tem que vir junto. Porque se você só der carinho e afago, você não cria um cidadão, você cria um monstro. Se todo presente que a criança pede você dá, você não ensina para ela que existe escassez.
existem momentos de fartura e momentos de escassez. Eles precisam aprender, né? Então, mesmo coisas certas precisam ser feitas de maneira correta. É certo vir na igreja? Sim ou não? Claro que é. Certo. O cristianismo não é uma religião individual, como é o budismo, por exemplo. O cristianismo é uma religião de coletividade. Não é certo vir? É. Só que mais certo é você vir e prestar culto. Você vem e presta atenção na roupa do outro, presta atenção na conversa, presta atenção nos erros, presta atenção no... Não, você tem que vir para prestar o quê? Culto. Então as coisas certas têm que ser feitas de maneira correta. E aí a gente chega no segundo texto que nós lemos, que é 1 Crônicas 13, 12. Então naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Ele entendeu ali que tinha um problema, né? No versículo 11, a gente percebe que Davi ficou contrariado ali com o que aconteceu, ficou chateado com o que aconteceu, não entendeu a princípio, mas ele começou a pensar, né, nos erros, no erro que ele cometeu. Davi tinha essa qualidade. Ele conseguia pensar sobre os erros dele e transformar aquilo numa mudança de atitude, né? É só lembrar do Salmo, depois que ele adultera, né? Ele pede perdão e ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que ele está dizendo ali? Deus, me perdoa e me ajuda a ter vontade de não cometer esse erro de novo. Ele tinha essa característica, a gente tem que imitar Davi nisso. Então ele vai fazer a autocrítica dele, ele vai pensar por que aquilo aconteceu. Então é uma coisa muito ruim, talvez aquele problema foi bom, porque fez com que ele entendesse que ele não podia decidir, olha só, ele estava começando o reinado dele, ele não podia decidir as coisas por ele mesmo, ele não pode pegar uma coisa que foi definida por Deus e fazer do jeito dele. Quando a gente vê lá 2 Coríntios 12, 10, quando Paulo vai falar dessa coisa da nossa limitação, ele diz assim, né, ó, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é aí que eu sou dependência de Deus, gente. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando eu dependo de Deus, eu sou forte. Quando eu não dependo de Deus, eu fracasso. O que Davi estava fazendo ali, tomando as decisões da cabeça dele? Deixando de depender do conselho de Deus. Então ele volta e começa a fazer aquela autocrítica dele, né? E aí, como é que é isso? Agora, uma coisa importante também é que diante do temor é diferente de medo, né? Diante do temor em relação à grandeza de Deus, a gente também não pode usar isso de desculpa para não fazer nada. Ah, não, Deus é tão grande ali que eu não vou nem me arriscar a fazer, vai que eu faço e está errado, né? Aí a gente cai naquela parábola dos trabalhadores, né? Que um ganhou um talento e enterrou o talento. E aí quando o Senhor volta, fala, cadê o talento? Ah, eu enterrei, porque o Senhor é meio bravo. E aí eu não queria contrariar o Senhor. E aí o que o trabalhador ouve? Aparta-te de mim. Você vai ser condenado. Né? Então, apesar de Deus, ele tem que despertar em nós temor, esse temor não pode ser traduzido como inércia, como parar. Né? A gente não pode ignorar que Deus tem uma vontade e a vontade dele é possível de ser cumprida. Não é impossível. Se fosse impossível, Deus não nos daria como direção para a gente. Né? Então, ao olhar para Deus, ao olhar para tudo que Deus estipulou ali, Davi ele retorna para o que é reto e o que é o padrão de Deus. Ele começa a entender. E aí ele vai buscar conselho em outros lugares. Né? E a gente vai entrar no terceiro e último texto que nós lemos, que é o capítulo 15, versículo 25. Assim, com grande festa, olha aqui, foi depois da morte de Uzá. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-Edom. Agora sim, Davi ele vai buscar novamente a arca, só que agora fazendo de maneira correta.
Então, durante os 3 meses que a arca ficou guardadinha lá, ele construiu as casas dele, provavelmente procurou os sacerdotes, voltou para as escrituras sagradas, para a Torá, para o Pentateuco, entendeu o que ele tinha feito de errado, e agora ele começa a mudar de atitude com base em conselhos corretos de pessoas corretas. Conselhos corretos de pessoas corretas. Quem é que podia aconselhar sobre a arca? O general de guerra? Não. Quem podia aconselhar sobre a arca era os levitas, os sacerdotes, com base na palavra. Tem muita coisa que a gente quer pegar conselho de onde não vem conselho bom. Tem conselho que não pode ser pegado lá com o psicólogo. Tem conselho que não pode ser buscado lá com o advogado. Tem conselho que não é para você buscar com o professor lá da tua escola. Tem conselho que você tem que buscar onde? Nas pessoas que temem a Deus com base na palavra de Deus. Porque se você for no psicólogo e falar assim, eu estou com problema lá com meu filho, que ele está achando que ele é filha. O que o psicólogo vai te dizer? Não oprime o menino, não. Deixa ele viver a vida dele. É isso que a palavra vai te dizer? Não. Não é assim. Você está com um problema lá com o teu irmão em Cristo e vai para o advogado. O advogado vai falar assim, não, se é direito seu, traz para o tribunal. É assim que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que você tem que tentar primeiro todas as formas de se acertar com seu irmão. Antes de ir para uma briga. Até os conselhos, a gente tem que saber de onde a gente busca os conselhos. Eu lembro quando eu ainda era adolescente, eu já fui adolescente, e a gente às vezes tinha uma questão, adolescente tem uns problemas gigantes, viu, Eló? Aqueles problemas assim que a gente vai morrer, sabe? A gente tem uns problemas assim na adolescência, né? E sempre tem aqueles coleguinhas que são os psicólogos da turma. Você senta lá do lado do coleguinha, começa a conversar com ele sobre o que está acontecendo com você. Aí o cara leu uma frase pronta lá na revista Capricho. Eu falo essas coisas para testar a idade do povo. Na revista Capricho, na revista Nova. E aí o pessoal fala assim, nossa, como essa menina é inteligente, ela tem bons conselhos, né? Não. Se você quer um conselho sobre o teu casamento, você vai pedir conselho para uma pessoa solteira ou para uma pessoa casada? Eu não senti firmeza na resposta de vocês, não. Vamos lá. Você vai pedir conselho sobre o teu casamento, você pede conselho para uma pessoa solteira ou para uma pessoa casada? Tem que ser assim, gente. Como é que você vai pedir conselho sobre casamento por alguém que nunca casou? Ele não sabe. Por mais que ele tenha lido 1000 livros sobre casamento, ainda assim, ele não tem a autoridade que uma pessoa que está casada há 40 anos tem para te dar conselho. Sim ou não? Ué. Eu vou procurar uma pessoa casada. Aí você vai procurar uma pessoa que está casada há 1 ano. Gente, uma pessoa que está casada há 1 ano, passou por crise no casamento em 1 ano, está na lua de mel ainda, 1 ano. Quero ver você pegar conselho com uma pessoa que está 30 anos casada, 40 anos casada. Aí você vai ter um conselho. Você quer pegar um conselho sobre criação de filhos? Presta atenção, agora o povo vai brigar comigo. Você vai procurar conselho sobre criação de filhos. Aí você vai procurar o quê? Aquele casal de amigo seu que tem 2 filhos de pelo, 2 poodle. Essa pessoa sabe o que é criar filho? Não sabe. Não sabe. Significa que essa pessoa necessariamente vai dar um conselho ruim? Não, ela pode até dar um conselho bom. Mas ela tem a mesma autoridade de uma pessoa que teve 2 filhos, criou os filhos passaram pela adolescência, os filhos se casaram, já está vindo os netos. Tem a mesma autoridade? Não tem. Não tem.
Então agora Davi, ele vai olhar e vai tentar fazer a coisa da maneira correta. Ele vai buscar o padrão de como lidar com a Arca da Aliança, não mais nos conselhos de homens bons, homens sinceros, mas não era autoridade nisso. A autoridade estava na Bíblia, nos sacerdotes e nos levitas. A autoridade estava neles. E quando ele busca essa autoridade, ele muda o jeito de agir, né? Ele começa agora a se preparar, a estudar as Escrituras, a orar, a reconhecer que só os levitas tinham a autorização de Deus para carregar a arca, que a arca não poderia ser carregada em cima de um carro de boi, mesmo que fosse feito de ouro. Porque a arca não foi feita para ser carregada de forma fácil, ela tinha que ser carregada nos ombros. E até isso tem significado. Até isso tem significado. É óbvio que o comentário que eu vou fazer aqui agora é bem desproporcional, mas você vai entender o que eu quero dizer. Você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Quando você está num momento ali de sepultamento, e você está naquele último momento que você vai levar o caixão para fazer o sepultamento, tem lá a empresa que faz todo o trabalho, tem o carrinho para levar em cima do carrinho. Alguém deixa levar no carrinho? Não. Alguém da família já vai logo, pega um aqui, o outro pega ali, o outro pega lá e fala, não, nós vamos levar. E normalmente é os filhos que levam. Alguém muito próximo. Então isso tem significado, gente. Significa que tem que ser levado a sério, tem que ser dada a devida importância, tem que ser dada a devida honra. Aquilo ali simboliza a presença de Deus. É como se fosse carregando o próprio Deus ali. Então tem que levar a sério, tem que pagar o preço de carregar o peso. Então muda totalmente a postura aqui. E agora Davi, ele consegue, né? Ele consegue, de forma segura, de forma respeitosa, trazer a arca até Jerusalém. E por quê? Porque os conselhos estavam errados? Não. Tinha que trazer a arca? Tinha. Mas tinha que trazer sempre da maneira correta. Então olha aqui, ó. Davi começou a orar, começou a buscar nas Escrituras Sagradas e começou a se cercar de bons conselhos. Orar, Escritura Sagrada e bons conselhos. Se você for pensar, essa é a base de uma igreja até hoje. Como é que uma igreja ela é forte, ela é sólida e ela agrada a Deus? É uma igreja que ora, é uma igreja que busca conhecer a palavra de Deus e é uma igreja que existe bons conselhos entre os fiéis, entre os irmãos. É assim que funciona. Aqui no conselho está comunhão, está um monte de coisa envolvida assim. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como é que está o teu trato com as coisas de Deus? Você tem orado? Você tem buscado na palavra? Você tem buscado conselhos de verdade? Porque a gente pode usar aqui uma metáfora da construção, né? Você pode ter uma casa com paredes muito bem construídas. Você pode ter uma casa com um teto muito bem construído. Essa casa pode estar enfeitada, pintada com o que tem de melhor, com os melhores móveis nessa casa. Mas se ela tivesse sido construída sem alicerce, o que vai acontecer com essa casa? Vai cair. Em outras palavras, a igreja pode ter o melhor ministério de louvor. Percebe lá, ó. Tinha gente com tamborim, com tambor, cantando, pulando, dançando. Estava bonito o culto. Só que Deus não estava se alegrando daquilo. Estava se alegrando. Ok? Tinha o apoio de todo mundo, a multidão estava apoiando, mas Deus não estava se agradando. Porque estava faltando o quê? O alicerce. E o alicerce era o quê? Orar, confessar pecado. A gente vai ver que antes deles buscarem a arca, lá no versículo 26 do 15, a gente vai ver que foram feitos sacrifícios. Né? A gente precisa ver só a questão temporal. Aí é possível que, ao exemplo do Pentateuco, os sacrifícios tenham sido feitos antes para confissão de pecado e depois por gratidão. Né?
Então foram feitos os sacrifícios, então houve oração e confissão de pecados, buscou-se lá na lei de Moisés qual é a maneira correta e colocou as pessoas no lugar certo. Quem tinha que trazer a arca não era um oficial do exército conduzindo um carro, eram os levitas. Na igreja é assim também. Cada pessoa tem o seu lugar certo. Cada pessoa tem o seu lugar certo no corpo de Cristo. O Novo Testamento vai usar a figura do corpo, né? Tem gente que é braço, tem gente que é perna, tem gente que é coração, tem gente que é pulmão, mas com a união de todas as pessoas nós temos um corpo que funciona. E a cabeça é sempre Cristo. Assim. Cada pessoa no seu lugar, fazendo a sua função e dá tudo certo, né? E de quem que você tem pedido conselho? Você tem pedido conselho de soldados, que até tem bons conselhos, mas não são as pessoas ideais, ou o seu conselho tem sido a palavra de Deus? Quem é que está dando conselho na tua vida? Quem é que está direcionando a tua vida? A gente está vivendo um tempo agora que cada um tem a sua própria verdade. Ah, mas eu acho que é isso, acabou, é a minha verdade. Não. A verdade de Davi levou à morte de Ufá. O que vale é a verdade de Uzá. A verdade de Davi levou à morte de Uzá. O que vale é a verdade de Deus. Vamos orar? Baixa sua cabeça. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade e cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis na nossa forma de viver. Nós queremos, Senhor, entender que homens e mulheres de bom coração têm bons conselhos, mas se esses conselhos não forem aprovados pelo Senhor, eles vão resultar em morte, em destruição. Então, Senhor, dá-nos a sensibilidade de pegar bons conselhos, de fazer aquilo que é reto aos Teus olhos, Pai. Ó Deus, obrigado. O Senhor tem nos ajudado a enxergar isso. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite cada vez mais. Que cada vez mais a gente possa ter os nossos pés firmados na Tua vontade, para fazer o Teu querer, ó Pai. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Acho que Deus é Deus, né? Vamos adorar o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que Deus faz ou não faz. Nossa fé está firmada de que Ele é soberano. É isso que a gente vai cantar para encerrar o nosso culto. Se você puder ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deles vem o sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo
sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença Vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. bendito seja o teu nome, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse culto. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja sempre dada ao teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Todo o nosso ser se inclina diante de ti em adoração. Permita, Senhor, que as nossas vidas sejam sempre alicerçadas nos teus santos conselhos, ó Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E que essa sabedoria venha de ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco agora e para todo sempre. Que todo o povo diga amém. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, vai em paz. Que Deus te abençoe.